prepara que a gente vai ter bomba nos próximos dias. Aquela operação do Alexandre contra os empresários bolsonaristas foi só o comecinho, a ponta de um mega iceberg. O Augusto Aras, ele teve uma reação que foi assim, incrível. Alguém que não teria aquela reação. Tá muito suspeita a reação dele. Quando ocorreu a operação, a Procuradoria-Geral da República correu para falar que não tinha sido avisada. O Alexandre de Moraes mostrou o documento dizendo, não, a gente avisou. Ok. O Augusto Aras foi correndo pedir ajuda para o general Paulo Sérgio, que é ministro da Defesa, e para os chefes de Exército, Marinha e Aeronáutica, numa reunião fora da agenda. Ficou uma hora conversando sobre instituições com os militares. Ok. Depois, o Augusto Aras passou 2 dias seguidos pendurado ao telefone, ligando para meia Brasília para falar mal do Alexandre de Moraes. Ligou para empresários, ligou para parlamentares do Centrão, ligou para parlamentares da direita, para senadores, deputados, para ministros, para todo mundo que você puder imaginar, o Augusto Aras estava ligando para reclamar do Alexandre de Moraes. Também vazaram que o Augusto Aras tinha mensagens com um dos empresários e não se sabe ainda se ele estava no grupo dos golpistas. Olha onde isso vai chegar. Ok. Aí sai a notícia de que pelo menos um dos empresários já anunciou que ele vai se mudar para Miami, vai fugir do Brasil, o empresário. O cara que tá fugindo do Brasil, porque a coisa tá ruim. Tá fugindo para Miami. Tá. Aí entra agora o Gilmar Mendes na briga. Por quê? Porque o Augusto Aras conseguiu, com suas ligações, fazer uma pressão no Alexandre de Moraes. A decisão não foi ainda a decisão que autorizou aquela busca e apreensão, congelamento das contas bancárias, quebra de sigilo telemático, fiscal, bancário e tudo mais. Essa decisão ainda não foi mostrada, é uma decisão ainda secreta. O Gilmar Mendes, ele provavelmente teve acesso, ele é do STF, ele entrou na briga e ele falou que confia no Alexandre de Moraes. Aí, a Procuradoria-Geral da República emitiu outra nota. A Lindora Araújo, Lindora é aquela subprocuradora que é amiga do Bolsonaro. Ela emitiu uma nota dizendo o seguinte, eu li a decisão e não tem nada aqui que justifique. Quer dizer, ela tá pressionando o Alexandre para mostrar a decisão. Tá uma guerra em Brasília e eu te falo, quem peita o Alexandre de Moraes geralmente se dá mal. E a reação do Augusto Aras mostra que ele tem algum envolvimento com esses empresários, que não é um envolvimento lá muito republicano. Eu vou te explicar isso tudo, o que tá rolando nos bastidores, é uma guerra danada, é o Bolsonaro e o Augusto Aras juntos contra o Alexandre de Moraes e os outros ministros do STF que estão do outro lado. Os ministros estão apoiando a decisão do Alexandre, exceto o André Mendonça e o Cássio Nunes, é unânime entre os outros 9 que o Alexandre fez corretamente. Eu vou te explicar aqui, vou ler um trecho da declaração do Gilmar Mendes, que já chegou na voadora, mas antes, se você é fora Bolsonaro, eu peço sua inscrição aqui, um segundinho, grátis. Você se inscrevendo, você ajuda a fortalecer a oposição desses malditos. Agora, quanto mais perto a gente vai chegando da eleição, mais importante é crescer os canais de oposição. Então, por isso, um segundinho grátis, se inscreve aí e aí você está fortalecendo. Agora vamos falar do Alexandre, do Gilmar Mendes. Eu vou ler aqui um trecho da fala do Gilmar Mendes ontem. Olha só, o Gilmar Mendes que já chegou batendo. Primeiro ele fala, tenho confiança de que o ministro Alexandre de Moraes se louvou de informações consistentes e que não cometeu nenhum ato abusivo, e isso ficará esclarecido, disse o Gilmar Mendes a jornalistas. Aí perguntaram para ele se ele não acha que a decisão não ter sido mostrada ainda é também parte de um ato abusivo. Aí ele falou, não, vocês não estão entendendo. Há uma grande incompreensão. Quer dizer, vocês não estão entendendo, gente. Aí ele fala, daqui a pouco vão revelar todos os fundamentos. As investigações estão em curso. Aí perguntaram para ele se isso é crime, as mensagens dos empresários. Aí o Gilmar Mendes falou, olha, se as pessoas iniciam atos preparatórios para fazer um ataque a uma instituição ou ato terrorista, não é uma mera conversa. Por isso acho bom a gente esperar um pouco. Pois bem, o Gilmar Mendes, muito provavelmente, ele teve acesso não só à decisão, mas a outras partes da investigação, porque os ministros acabam conversando entre si informalmente. Não deve ter acesso a uma coisa muito detalhada, mas alguma coisa ele sabe. Os outros ministros da STF seguem na mesma linha do Gilmar, mas isso eles vazam para a mídia anonimamente, que eles estão todos com o Alexandre de Moraes e que o Alexandre jamais peitaria 8 bilionários
se ele não tivesse muitas provas contra esse pessoal. Aí, a reação do Augusto Aras é o que está colocando pulga atrás da orelha de muita gente. O Augusto Aras está desesperado. O fato de um dos empresários ser amigo dele não justifica o tamanho de desespero do Augusto Aras. Aí Augusto Aras escalou ontem a Lindor Araújo. A Lindor Araújo emitiu uma nota grande da subprocuradora-geral da República, a Lindor Araújo, dizendo que não, que ela é contra essa operação e que o que está escrito na decisão não justifica principalmente o bloqueio das contas bancárias. Porém, ela se usa do fato de que ela leu a decisão, porque ela é Procuradora-Geral da República, teve acesso, mas que eu não tenho a decisão, você não tem, ninguém da mídia tem, porque a decisão segue sigilosa. O Alexandre de Moraes avisou, essa decisão continuará sendo sigilosa, porque nela estão expostos indícios ou provas que, se forem expostos ao grande público, vai atrapalhar as investigações. Eu te dou um exemplo. Às vezes, na decisão, por exemplo, vamos supor que tem indício de que empresário X está financiando um grupo Y. Aí ele escreve lá na decisão que ele tem que fundamentar porque que ele autorizou o pedido da Polícia Federal. Aí, se isso se torna público, o empresário X vai fugir do Brasil, o grupo Y vai falar, opa, estão na nossa cola, vão tentar mudar os preparativos deles para tentativa de golpe, para qualquer tipo de ato violento. Então, não pode. Esse é só um exemplo de um dos motivos pelos quais a decisão pode ser sigilosa. Lá atrás, em 2020, quando o Alexandre determinou busca e apreensão na casa de vários bolsonaristas, aí eu lembro que foi o Alan dos Santos, a Sara Giromini, o Oswaldo Eustáquio, o Daniel Silveira, a Carla Zambelli, Bia Kicis, vários tiveram visitinha da Polícia Federal, toque, toque, Polícia Federal, na casa deles. Também, a decisão foi sigilosa por um bom tempo. Aí depois, quando a decisão foi tornada pública, foram tornadas públicas várias provas contra aquele pessoal. Aí a gente ficou sabendo como operava o gabinete do ódio, porque o Alexandre já soltou uma boa parte ali do inquérito das fake news. Hoje, não sabemos. O inquérito das milícias digitais corre sob sigilo total, o inquérito das fake news também corre sob sigilo total. Sabemos o pouco que o Alexandre de vez em quando torna público, mas tudo indica que o Augusto Aras sabia do que estava acontecendo e que esses empresários, alguns deles, estavam financiando fake news contra a democracia. Ou seja, fake news atacando as urnas, fake news atacando o TSE, fake news atacando o Alexandre, o Barroso, o Fachin, que são os três principais alvos, ou qualquer outro ministro do STF, e que o fato de financiar isso faz com que mais gente acabe acreditando nas mentiras do Bolsonaro e acabe aceitando uma tentativa de golpe de Estado. Mais do que isso, muita gente incentivada por essas fake news acaba fazendo ameaças aos ministros do Supremo e acaba, de fato, organizando grupos terroristas. Então não sabemos ainda se esses empresários estavam realmente organizando um golpe. E quem sabe, você coloca a mão no fogo por eles? Pelo velho da van, por esses fascistas aí, o da Mormai, da Tecnisa, aí eu não coloco. Mas os indícios são de que eles, pelo menos, assim, conversa de bastidor, de que eles estavam financiando fake news, e aí isso é financiar indiretamente tentativa de golpe de Estado. Agora, tem um problema. Como o Gilmar Mendes entrou na discussão, os empresários eles estão tentando se mobilizar para fazer mais pressão no Alexandre de Moraes. Mas como o Gilmar Mendes entrou na discussão, agora aparece um ministro mostrando a cara, mostrando o nome e falando, não, o Alexandre ele tem os indícios, isso vai aparecer na hora certa, calma, espera, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Quando ele fala isso, lembre-se, o Gilmar Mendes sabe que ele não pode dar detalhe. Quando ele fala que, vocês não estão entendendo, é porque tem coisa séria envolvida aí. Então é uma tentativa agora do STF, dos outros ministros, talvez nos próximos dias apareçam outros, e lembre-se, o Alexandre, quando ele é pressionado, quando vem a resposta dele, não é uma resposta boba não, é um pá, ele vem com tudo, vem... Pois bem, eles vão tentar baixar um pouco a pressão no Alexandre até que a investigação avance e ele possa mostrar pelo menos parte das provas que ele tem contra esse pessoal e fazer possivelmente novas diligências, talvez até prisão desses empresários.
Tem empresário que já vazou matéria, saiu uma matéria na Veja ontem, de que um dos empresários já está com as malas prontas para Miami. Ele não quer mais voltar para o Brasil, ele está mudando tudo que ele tem para os Estados Unidos, ele não quer. Quer dizer, o cara que está fugindo, alguma coisa tem. Eu lembro que o Alan dos Santos fugiu lá, falava, o Alan dos Santos, ele não tem nada de errado contra ele, e depois ficou provado que ele era um dos chefes do gabinete do ódio, um baita de um criminoso, tá foragido hoje, porque tem ordem de prisão contra ele. E aí tinha gente lá em 2020 que falava, mas o Alexandre não mostrou a decisão. Pô, o Alexandre estava correto. Estava correto em não mostrar na época, atrapalharia a investigação concluiu que ele é criminoso e tem ordem de prisão contra ele. E os empresários não sabemos ainda, eu não sei, você não sabe, o Alexandre sabe. Aí, o Bolsonaro também, o Bolsonaro passou aí em vários encontros com empresários e a semear o pânico nesses empresários, dizendo, a qualquer momento, qualquer um de vocês, nem precisa ser bolsonarista, pode ter suas contas bancárias bloqueadas, pode ter seus sigilos quebrados, Polícia Federal na sua casa, então muito cuidado, muito cuidado. Soma isso ao fato de que o Augusto Aras ligou para deputados, senadores, ex-parlamentares, ministros, tudo que você, juízes, tudo que você puder imaginar de gente em Brasília, Augusto Aras ficou pendurado no telefone 2 dias seguidos, deve estar até hoje, 3 dias já, para ligar para falar mal do Alexandre. Isso tudo aumentou a pressão. Agora, você acha que o Alexandre de Moraes não saberia que teria essa pressão toda? Você acha que quando o Alexandre de Moraes pega o pessoal que está financiando, lembre-se, o mais importante em qualquer tipo de coisa que você vai fazer é o financiamento. Sem financiamento não chega a lugar nenhum. Aí ele pega em quem está assinando o cheque. Um monte de gente bilionária que acha que está acima da lei. Lembre-se, a elite brasileira sempre acha que está acima da lei. A lei é para os pobres. A elite fala, não, a gente faz o que quer, se precisar pagar juiz, pagar promotor, pagar não sei quem, e a gente fica sempre acima da lei. Aí esses caras que se acham acima da lei, eles são peitados, eles têm a Polícia Federal na casa deles, são tratados igual bandido. Todos eles reclamaram que foram tratados igual bandidos. Mas são. Você acha que o Alexandre faria tudo isso sem saber que viria essa pressão toda para cima dele? Inclusive pressão de parte da mídia. Os jornalistas estavam perguntando para o Gilmar Mendes, então assim, mas o Alexandre não mostrou a decisão. Aí eu fico, os jornalistas não aprenderam nada nos últimos 3 anos do inquérito das fake news. Eles aprenderam que não é a primeira vez que acontece. Eu fico assim, pasmo com a mídia. Aí o Bolsonaro começou a comparar o Alexandre com o Sérgio Moro, para ver se os empresários ficam com medo, porque o Sérgio Moro ele ia para cima de todo mundo e tinha aquele esqueminha da Lava Jato que eu já denunciei aqui várias vezes. Qual era o esqueminha da Lava Jato? Pegava um executivo qualquer, mesmo inocente, ele era obrigado a fazer delação premiada, mas a delação só era aceita se ele contratasse um advogado que era sócio da esposa do Sérgio Moro, senão não tinha delação. Era isso. Tem várias matérias na mídia, o advogado que ele é o rei das delações premiadas. Por quê? Porque só aceitam delação com ele. Senão não assinava a delação, o empresário continuava preso. Aí tinha que pagar um dinheirão pro advogado sócio da esposa do juiz. E aí esse cara delatava outros, esses outros eram pegos. O Sérgio Moro prendia, os caras estavam presos desesperados, pagava uma fortuna para o advogado lucrava um dinheirão, sócio da esposa do juiz. O Tacla Duran chegou a pagar a primeira parcela da propina. Isso é propina, não tem outro nome para isso. $520 mil, $620 mil, ele mostrou comprovante. Ele mostrou o comprovante do Banco de Nova York, tá aqui comprovante. Você vê o código aqui, vai lá perguntar para o banco, existe a transferência. Pronto, mostrou. O Alexandre, os empresários ficavam com medo. O Alexandre de Moraes não está fazendo isso. O Alexandre de Moraes não está fazendo, você vai preso antes de tudo, agora tem que fazer delação, vai delatar outro, só vai delatar se o advogado for meu amigo, aí você vai solto. Não. Quem cometeu o crime foi preso. A partir do momento em que eles pararam de ser um estorvo para a sociedade, foram soltos e saíram fininhos. A Sara Giromini casou com o americano, foi morar nos Estados Unidos, não quer mais nem saber de política. O Oswaldo Eustáquio não fala mais nada, você não vê fake news do Oswaldo Eustáquio porque ele não tem mais rede social, tá lá, né? Mas esse pessoal todo ainda vai ser julgado e depois condenado e depois voltarão para a jaula. A Sara, não sei que ela não volta mais pro Brasil, ela não é maluca. Ela vai tentar passaporte americano para ficar lá, porque ela sabe que vai demorar 1 ano, 2, 3, mas vão acabar condenados e presos.
Esses empresários a mesma coisa. Agora, a ver qual que é a ligação do Augusto Aras com esses golpistas. Hoje o Augusto Aras fez uma coisa que mostra que ele está tentando um rebranding. Rebranding é quando alguém tenta mudar a sua imagem perante a sociedade. Geralmente marcas fazem isso. Brand é marca em inglês. O Augusto Aras deu uma declaração dizendo que ele não vai tolerar nenhum tipo de tentativa de golpe em 7 de setembro. Quer dizer, peraí, o Augusto Aras, você é amigo dos empresários golpistas. Aí pegaram a sua conversa no celular de um dos empresários golpistas. Outro desses empresários tem aí provas de que ele coagiu os sócios a doarem para a campanha do Bolsonaro. E a gente fala de 164 sócios, 3 a 5 mil reais cada um teve que doar. Estamos falando aí de quase R$1 milhão que o cara conseguiu de doação ilegal para a campanha do Bolsonaro. Os caras todos mais sujos que pau de galinheiro. Você tinha conversa com eles, o Aras. Aí agora você é o paladino da democracia, aquele que não vai tolerar golpe. Isso é para ver se ele consegue se tirar o dele da reta. Mas eu vou falar, vai ficar feia a coisa pro Aras e para esses empresários. Os que não fugiram do Brasil serão, eu vou falar, alguns serão presos. A ver nas próximas semanas, está chegando aí o 7 de setembro, então as coisas tendem a se tensionar ainda mais nas próximas semanas. Falou!